Olá, seja bem-vinda ao vlog da Kátia, é um prazer ter você aqui. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Esse é o nosso 13º TBT e nós vamos mostrar hoje, vamos analisar que o Brasil não vai ficar tão independente assim como se esperava. Eu, particularmente, costumo brincar que essa independência do Brasil, na verdade, foi o segundo golpe, porque o primeiro foi quando Portugal chegou aqui, dizendo que descobriu, mas não descobriu nada. Eles já tinham o Tratado de Tordesilhas, eles só vieram confirmar se havia terra além do meridiano de Tordesilhas. Então criou toda aquela história bonitinha, né, que ia para as Índias e o navio desviou. Não. A gente já provou que não é bem isso, né? Essa historinha da carochinha aqui na ditadura era ensinada para nós, essa história já está mais provada que não é verdade, é fake, tá bom? A verdade é que eles vieram tomar posse. Bom, enquanto aqui na Bahia estava o auge da Conjuração Baiana, no auge do abafamento, que eles estavam matando aquelas pessoas, acabando com a Conjuração Baiana, Portugal estava numa crise terrível lá na Europa. Por quê? A Inglaterra estava com problemas com a França. Veja bem, os Estados Unidos tinham ficado independente, a França ajudou os Estados Unidos no processo de independência e isso fez com que criasse uma rivalidade entre ingleses e franceses. A Inglaterra com a Revolução Industrial, a França doida para se industrializar também, a França vivendo a Revolução Francesa e Napoleão subiu com grande força e Napoleão resolveu que ia fazer a França crescer. O que ele fez? Então ele começou a se impor sobre os países europeus, inclusive a Inglaterra, que estava com essa pequena crise, já que ela tinha perdido a sua colônia. Então a França começou a criar atritos com a Inglaterra e com quem apoiasse a Inglaterra. E aí foi o problema, porque Portugal estava devendo os cabelos da cabeça para a Inglaterra. Como é que Portugal ia se voltar contra a Inglaterra? Não tinha como fazer isso. Então, o que aconteceu? Portugal não podia se voltar contra os ingleses. Os franceses, então, decidiram invadir Portugal. Aí Dom João VI ficou sem saída, porque numa invasão ele teria que guerrear, ele teria que se submeter ao domínio francês, quem sabe até ser preso, morto, sabe Deus o que ia acontecer com Dom João VI. Então ele tomou a iniciativa, né? Porque, claro, nesse período entre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, aconteceu algo também. A Dona Maria, a louca, realmente ficou louca. O poder subiu tanto a cabeça dela que ela desenvolveu problemas mentais e ela teve que ser afastada do reino. Aí o filho dela, Dom João, chamado Dom João VI, foi coroado rei. Então ele já entrou no reino com esse pepino da França querendo vir. E ele, um rei novo, inexperiente, com medo, né, de perder para a França, com medo de morrer e tudo mais, ele fez uma esquadra, uma comitiva com mais de 15.000 pessoas, foram 36 navios, e ele catou tudo que ele tinha de importante, documento, família, parente, amigo, agregado, todo mundo que foi interessante, e correu para o Brasil, capou o gato, largou Portugal para lá e veio embora para o Brasil. Primeiro ele ancorou em Salvador, a primeira capital, né, antes de descer para o Rio. Quando ele chegou lá em Salvador, ele se acomodou do jeito que deu e mandou recado para o Rio de Janeiro, o governador lá do Rio, né, falou para ele, ó, dá um jeito aí, consegue umas casas para mim, porque eu tô com 15.000 pessoas e eu preciso abrigar a mim e a essas pessoas que vieram comigo. Aí, resultado, um monte de gente do Rio de Janeiro, cariocas, né, brasileiros, foram expulsos de suas próprias casas para poder dar espaço para o senhor rei se hospedar no Rio de Janeiro. É mole? Aí ele desceu, foi hospedar nessas casas. Ele chegou no Rio, o Rio, aquela pobreza, tadinho do Rio de Janeiro, não tinha nada, né, comparado com Lisboa, comparado com Portugal. E aí, como agora ele veio para cá, então o reino de Portugal veio até o Brasil. Então o Brasil não podia mais ser colônia. Então o que Dom João VI fez? Ele emancipou o Brasil, passou a chamar o Brasil de Reino Unido. Ai, que legal, não somos mais colônia, agora nós somos reino e o rei Dom João VI veio ficar conosco. Legal, né? Mas aí olha o que aconteceu. Dom João VI viu que o Brasil era horrível e ele sabia que ele ia ter que ficar muito tempo aqui, então ele falou, não, vou ter que fazer algumas coisinhas.
Então, primeira coisa, ele abriu os portos para os países, as nações amigas. Mas quem era amiga de Portugal nesse momento? Só a Inglaterra. Só a Inglaterra e as colônias africanas que Portugal ainda tinha, Angola no caso, né? Então o Brasil agora era livre. Em vez do Brasil negociar somente com Portugal e Portugal com o resto do mundo, agora não. Agora Portugal negociava com a Inglaterra daqui do Brasil e negociava com Angola daqui do Brasil também. E se eles quisessem algum outro país também poderia. Mas a prioridade era o comércio com a dona Inglaterra. Por quê? Porque Portugal tinha dívidas enormes com a Inglaterra. Então, tudo que Portugal pudesse fazer para favorecer a Inglaterra, ele tinha que fazer, não tinha escapatória, né? Quando ele chegou aqui, aí o que aconteceu? Também o Dom João VI liberou uma coisa que os brasileiros estavam loucos, a indústria no Brasil. E aí quem tinha dinheiro já começou a comprar suas máquinas, começaram a produzir tecido nacional, só que ao mesmo tempo que ele liberou a indústria, a Inglaterra podia vender livremente, então a Inglaterra vinha sorrateira, fazia suas promoções legais e tal, e Portugal aliviou muito para a Inglaterra para ela poder negociar aqui dentro, ela pagava pouquíssimo imposto. Então, na prática, o que aconteceu? As pessoas preferiam comprar os produtos ingleses do que comprar os produtos brasileiros, até porque os produtos ingleses eram considerados bem melhores que os nossos. E às vezes os ingleses vendiam coisas que o brasileiro nem precisava, tipo carteira de nota. No Brasil não existia nota, no tempo de Dom João era só moeda, então tinha que ter aquelas bolsinhas para botar moeda, trouxinha, não era carteira, não tinha sentido. Aí eles vendiam patins para esqui, aqui não cai neve, então eram umas coisas que não tinha muita lógica, mas enfim, essas coisas andaram invadindo o mercado aqui. Não havia educação no Brasil, nós falamos sobre isso semana passada, né? Não havia educação no Brasil, então Dom João VI resolveu investir, já que agora a coroa veio para cá, então tinha que haver investimento. Então ele criou as escolas que tinham aqui eram as escolas dos jesuítas. E os jesuítas foram expulsos, né? Nós vimos Dona Maria Louca cortou com a igreja, mandou os jesuítas embora, acabou com a Companhia de Jesus, porque a Companhia de Jesus atrapalhava em relação aos indígenas quando houve a crise da escravidão, naquele momento que os escravos adoeceram, que eles estavam tendo uma certa dificuldade de trazer escravos da África, então eles resolveram reescravizar os indígenas. Mas aí o que acontecia? A igreja não permitia, porque o indígena era para ser livre, havia lei para a liberdade dos indígenas. Os indígenas eram para ser convertidos e para ser tratados como donos da terra. Essa era a visão que a igreja católica tinha, ela queria catequizar. Só que Portugal viu que isso não dava futuro para eles, é claro, então cortou isso aí, acabou com a Companhia de Jesus, acabou com tudo. Aí nisso a educação foi para o ralo, porque os jesuítas educavam os indígenas, mas educavam os filhos dos brancos também. Então era uma maneira das crianças terem escola, de ser alfabetizadas, né? Mas com o fim da Companhia de Jesus, o analfabetismo tomou de conta. E não tinha faculdade, não tinha nada. Aí Dom João VI teve que envolver, teve que desenvolver cultura no Brasil. Então ele criou algumas faculdades, criou escola, ele criou faculdades no Rio de Janeiro e na Bahia, inclusive faculdade de medicina, que era uma profissão que era muito necessária aqui no Brasil, e direito também. Medicina é necessário até hoje, né? Sempre. Então ele criou essas faculdades aí, criou algumas escolas básicas também para ir preparando as pessoas, né? Enfim, foi começando a criar os primeiros colégios internos, as primeiras universidades, essas coisas antigas, né? Que no caso eram os homens que frequentavam, que as mulheres, a educação da mulher era em casa, continuou em casa. A mulher não ia para o colégio. A mulher era educada pela mãe, pela avó, pelas tias, pela empregada, né? A ama, enfim, a mulher não tinha direito a uma educação na escola como os homens não. Mas ele investiu nisso, né? Investiu nessa educação, criou essas faculdades, né? Criou a biblioteca pública, né? Deixa eu ver o que ele criou aqui. Olha o que Dom João Pedro fez. Criou o ensino superior, né? Criou Colégio de Medicina no Rio, em Salvador, criou a Faculdade de Direito, criou a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, o Banco do Brasil, porque o Brasil, pasme, não tinha banco. Então, qual foi o primeiro banco do Brasil? Próprio Banco do Brasil. Primeiro banco, o banco mais velho, o banco estatal, era o Banco da Coroa.
Criou a academia militar, que aqui não tinha, né? Os militares que andavam aqui eram os que vinham de Portugal e mais os poucos que se contratavam como alferes, como foi o caso, por exemplo, do Tiradentes, né? Mas não tinha uma polícia própria do Brasil, não tinha uma segurança própria daqui. Com o rei aqui foi criada, né? Inclusive ele criou a polícia militar. Ela vai surgir aqui porque era a polícia da guarda do regente, a guarda dos filhos, né? A guarda de Dom Pedro, a guarda dos outros filhos. Então, essa polícia começa no Rio de Janeiro, é daí que vem a origem da polícia militar. Olha que legal, né? Essa foi aí que surgiu a academia militar para poder guardar o príncipe regente, fazer a escolta dele, já que ele gostava de estar no meio da galera, ele era muito farrista, muito mulherengo, então ele gostava das noitadas que tinha lá nessa época, né, das tavernas, de beber, de ver as prostitutas, de andar na rua e tal. Então o pai dele, pensando nisso, como não existia nenhuma guarda, ele criou a Academia Militar. A Escola de Belas Artes, o Observatório Astronômico, a Escola do Comércio e muito mais coisas. Ele criou várias coisas no Rio de Janeiro. Dom João VI trouxe uma modernidade para o Rio e para o Brasil também, porque essa modernidade vai se espalhar. E os colonos ficaram muito felizes com a presença de Dom João VI aqui. Agora a gente não era mais colônia, agora era reino. O reino de Portugal veio para o Brasil. O Brasil passou a ser chamado de Reino Unido porque ele estava unido a Portugal. Então as pessoas estavam respirando melhor. Tinha caído um pouco a cobrança de imposto, tinha diminuído bastante, já que o rei estava aqui. Então agora não precisava ficar arrancando couro de ninguém. Ele saiu de Portugal, né? Então ficou aqui alguns anos e tal. Criou-se o primeiro jornal do Brasil. Lembra que eu falei que o Brasil não tinha jornal, não tinha imprensa? Agora tem. Mas esse jornal, que foi o Jornal do Brasil, como é que era o nome aqui? A Gazeta do Rio, primeiro jornal feito aqui no Brasil. Mas a Gazeta do Rio, ela era para agradar ao rei, ela não tinha opinião própria, ela não podia dar os pontos de vista, fazer um jornalismo crítico, não, ela tinha que simplesmente narrar aquilo que o rei queria e passava pela censura do rei. Se o rei tivesse alguma notícia que ele falasse, essa notícia eu não quero que publique, essa notícia não era publicada e pronto. Mas havia um jornal. Antes da Gazeta do Rio, foi feito um jornal brasileiro, mas esse jornal era brasileiro, porém feito na Inglaterra, feito por um cidadão chamado Hipólito José da Costa. Aqui está esse jornal, é o Correio Brasiliense, que foi criado na Inglaterra, o primeiro jornal do Brasil, o jornal mais antigo do Brasil. Foi criado lá em Londres. Tempo e depois ele parou de circular, mas a partir do surgimento de Brasília como capital do Brasil, o grupo Assis Chateaubriand comprou a marca Correio Brasiliense e trouxe o Correio Brasiliense para Brasília. Então, o jornal mais velho do Brasil pertence ao Distrito Federal, é o Correio Brasiliense, é o jornal mais lido aqui em Brasília, é um jornal muito bom. Pena que hoje em dia, com a internet, com tudo, o jornal já não está mais em alta, né? Mas o Correio está saindo muito bem com o Correio Web, que o Brasil inteiro pode olhar. Tem Correio Web no Instagram, tem Correio Web no Google, todo lugar você acha Correio Web com as notícias atualizadas. Então, quem não quer mais comprar o jornalzinho para ler, pode acessar a internet. Mas nesse tempo, esse jornal aqui era um grande feito, embora ele não circulasse no Brasil. Ele circulava entre os brasileiros lá fora. E ele era um jornal livre, um jornal independente, um jornal que podia dar e dava as verdadeiras notícias do Brasil e se realmente estava sendo bom ou ruim ter Dom João VI aqui no Brasil. Bom, falando de tudo isso, o que mais que a gente tem para falar? Em 1815, finalmente Napoleão perdeu lá na França, né? A França finalmente conseguiu se libertar de vez, foi a vitória. E a França, com isso, a França com essa situação, com a derrota, né, de Napoleão, a França quietou o facho
Portugal ficou ali na mão dos ingleses, porque quando Dom João VI fugiu para o Brasil, Inglaterra, que não é boba nem nada, ficou tomando conta ali, na ausência de Dom João VI, na ausência do reino, né? E uma parte dos portugueses, os que não puderam vir, ficaram lá também. E esses que ficaram lá começaram a clamar pela volta de Dom João VI. Ô, Dom João, o que é isso? O senhor está muito felizinho aí, mas está na hora de voltar. Nós estamos precisando reconstruir nosso país, estamos precisando da sua presença aqui. E aí, Dom João VI, meio triste, né? Porque ele gostava de ficar aqui no Brasil, embora ele tenha passado perrengue, porque a mulher dele não era flor que se cheire, né? Carlota Joaquina era custosa, enchia ele de chifre, mas mesmo assim ele gostava muito aqui do Brasil. Mas, como o povo pediu para ele voltar, ele teve que voltar e assumir suas funções em Portugal. Mas aí a esperteza, ele não ia deixar o Brasil sozinho? Claro que não. Os brasileiros estavam gostando dele aqui, ele trouxe um progresso e tal. Então, o que os brasileiros fizeram? Fica aquela tristeza, não, e agora? Aí Dom João falou, não, eu vou, mas eu vou deixar meu filho Pedro de Alcântara, vai ficar aqui como príncipe regente, como meu representante, e tudo fica como está. Beleza, e ele foi embora. Só que quando ele chegou lá em Portugal, o parlamento português não aceitou. Portugal estava numa crise danada, e aí eles falaram, não senhor, não dá para manter o Brasil como Reino Unido, o Brasil tem que voltar a ser colônia. Onde é que você estava com a cabeça de emancipar o Brasil? Não tinha que ter emancipado nada, nós precisamos da colônia, nós precisamos de impostos, nós precisamos das riquezas do Brasil para reconstruir o nosso país. Aí Dom João caiu a ficha e tentou voltar o Brasil a ser colônia. Aí o Brasil não aceitou mais, porque eles estavam tão felizes e Dom João foi embora, Dom Pedro continuou as coisinhas do jeito que estava, do jeito que Dom João tinha conduzido. Só que um detalhe interessante, quando Dom João foi embora, ele deu um golpe aqui. Ele foi no Banco do Brasil, pegou tudo que tinha no Banco do Brasil, tudo. Deixou o banco falido. O banco só não faliu porque brasileiro é raçudo. O banco ficou aberto, mas não tinha crédito, não tinha nada. Mas com o tempo, Dom Pedro I, no seu reinado, vai conseguir reestruturar o Banco do Brasil e ele vai sobreviver, vai passar por Dom Pedro I, vai passar pelos regentes, vai passar por Pedro II, vai chegar na República e vai chegar até hoje do jeito que nós conhecemos hoje o Banco do Brasil. Né? Por enquanto não existe Caixa, não existem outros bancos. O único banco brasileiro é o Banco do Brasil. Talvez por ele ser o único nessa época, isso tenha ajudado o banco a se reerguer, porque ele faliu, não foi culpa dele, foi culpa do rei que levou a grana que tinha lá, né? O rei que foi sacana. Bom, com isso, o que mais que vai acontecer? Brasil, em 1815, Portugal participou do Congresso de Viena, que era um evento para restaurar os países que haviam sofrido com a França, né, com Napoleão. Enquanto isso, foi se mantendo o Reino Unido. Depois do Brasil com Portugal. Depois que Portugal resolveu isso lá no Congresso, acabou a história de Reino Unido e eles vinham com tudo para transformar em colônia, porque o parlamento estava na cola do Dom João VI. Tem que virar colônia, tem que virar colônia, virar colônia, virar colônia. Aí, o que aconteceu? Os brasileiros não aceitaram e começaram a pressionar Dom Pedro I. Falaram, Dom Pedro, por favor, nós não queremos mais voltar à vida de colônia. Nós queremos continuar Reino Unido, como estamos com Portugal, com você sendo o nosso líder e tal, e tal. Mas Portugal não aceitava, virou aquela queda de braço. Aí Dom João VI reduziu Dom Pedro de príncipe regente a governador do Rio de Janeiro, nomeou governadores para cada província, que naquele tempo não era estado, era província, tá? Então era a província da Bahia. Aquelas capitanias hereditárias se tornaram províncias, né? Que hoje são estados brasileiros. Naquela época era chamado de província. Então cada província passou a ter seu próprio governador, que era ligado diretamente com Portugal. Uma maneira de minar Dom Pedro I. O Rio de Janeiro passou a ser um estado qualquer, não era mais a capital, entendeu? Então, isso foi causando uma revolta muito grande, e eles começaram a pressionar, e Portugal começou a pressionar, falou, Pedro, volta, porque nós vamos mandar um novo governador para o Rio de Janeiro, você não vai ficar aí, o Brasil vai voltar a ser colônia. E aí, o povo começou a clamar, não, Dom Pedro, não vai, não vai. Aí
teve o tal do dia do fico, que é quando ele faz aquela linda declaração que todo mundo usa como meme até hoje, né? Se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Ele foi lá na janelinha dele e gritou: eu não vou embora, eu vou ficar. E ele ficou. Mas Portugal continuou insistindo nessa história e tirando o poder dele, até que um belo dia ele cansou daquela história. E aí, no dia 7 de setembro, quando ele vinha voltando de viagem com uma galera, estava lá às margens do Rio Ipiranga, estava em São Paulo, chegou documentos para ele de Portugal, reduzindo ele ainda mais, cobrando imposto, cobrando que ele valorizasse os outros governadores e tarará. Aí ele ficou de saco cheio com aquilo, tirou a espada da cintura e gritou: independência ou morte. Mas aquilo ali foi só um gesto. O simples levantar de uma espada não dá independência para um país, não. Nós vamos ver que para Portugal reconhecer essa independência aí, deu trabalho. Mas aquele movimento, para quem estava em volta dele, foi maravilhoso, né? Os brasileiros adoraram aquilo e foi a resposta que ele realmente estava rompendo com a família dele, que ele realmente queria ser o líder aqui, né? E tal. Então, veja, como ele era filho do Dom João VI, que era o rei de Portugal, e aqui seria uma extensão territorial, que o pessoal da época, os políticos da época fizeram? Eles nomearam Dom Pedro não como rei do Brasil. Eles não transformaram o Brasil num reino. Por que o Brasil não virou reino? Porque era um território grande, eram várias províncias. Então, era muito maior do que aqueles reinozinhos lá de Portugal. Quantas Inglaterras cabiam aqui dentro dessa terra? Muitas, muitas. Então, eles acharam que reino era uma coisa fraca. Era melhor fazer um império. Porque o império é uma grande extensão de terra dominado por uma pessoa, o imperador. Então, por isso, Dom Pedro foi chamado imperador e o Brasil passou a ser chamado de império. É aí que eu acho um grande golpe, mas infelizmente, eu chamar de golpe nem é correto. Por quê? Foi o querer dos brasileiros naquele momento. Eles ainda tinham uma galera, o Brasil estava dividido. Veja que o Brasil sempre está dividido. Havia uma galera que queria uma república, que queria uma independência total de Portugal, mas a maioria ainda era apegada a Portugal. Tanto que quando o rei vem para o Brasil, ele foi recebido de braços abertos. Tudo que ele fez pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil foi muito bem acolhido. E as pessoas se apegaram a ele. Então, havia uma maioria que queria o império. E por isso o Brasil não virou república, ficou um império na mão de Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Ele foi aclamado como imperador do Brasil, Dom Pedro I, imperador do Brasil, no dia 12 de outubro de 1822, certo? Então, essa é uma parte que eu acho horrível da nossa história, porque se nós tivéssemos feito como os americanos, ido direto à república, nós hoje teremos uma situação melhor. Mas vocês vão ver que Portugal vai ficar aqui com Dom Pedro um bom tempo. Depois Dom Pedro vai embora. Aí vai deixar o filhote dele aqui pequenininho. Aí vai ter o período das regências que nós vamos estudar, né? Depois, quando antecipar a maioridade dele, ele vai se tornar um imperador. A sorte que ele vai ser um bom imperador, Dom Pedro II. A gente não pode tirar o mérito dele, não. Que ele vai ser interessante, muito interessante para o Brasil. Mas eu acredito que se o Brasil tivesse ido diretamente para a República, teria sido melhor para todos nós. Mas infelizmente não é isso que aconteceu. Termino esse episódio com uma grande tristeza. Mais uma vez gravando aqui no carro, porque lá em casa as coisas estão meio complicadinhas. Mas assim que der, nós vamos estar gravando de volta lá no sossego de casa. Se tiver algum barulho aqui, me perdoem, porque aqui é o estacionamento aqui do meu condomínio. Às vezes passa uma pessoa ou outra conversando no carro. Então, se tiver tido algum ruído aí, desculpem. Eu espero poder voltar à normalidade o quanto antes. E é isso aí, um beijo para você, obrigada por você estar nos acompanhando aqui nesse TBT, é um prazer estar fazendo esse trabalho para vocês, tá bom? Um beijo para todos e até o próximo TBT. Tchau, tchau.